querendo ou não, a gente é formado na nossa igreja. Se você, vamos dizer, cresci na Assembleia de Deus, então toda a minha formação é ali. A formação litúrgica, a formação doutrinária. Então, aquilo que vai acontecendo no culto é o que eu vou tendo por certo. Aí, se eu vejo uma pessoa fazendo aquilo internamente, né, você vai falar assim, não, rodar, eu vou começar a rodar. eu vou começar a rodar. Mas aí é onde que entra a questão do ensino. Mas vai rodar para quê? Vai cair para quê? Né? Vai sapatear para quê? Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Glorificast. Eu sou a Daniela. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. Hoje a Maísa não está com a gente, mas no próximo episódio ela estará. E conosco está o convidado evangelista e líder da Mocidade Sede, Elias. É um prazer te ter aqui conosco. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Obrigada. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre o movimento pentecostal. E, para começar, eu gostaria de perguntar como começou esse movimento. O termo movimento pentecostal, ele está na nossa mente, a gente coloca como o início ali no livro de Atos, mas quando você vê no livro de Atos, ninguém ali é chamado de pentecostal. Ali tem um evento onde os discípulos recebem a promessa do Espírito Santo e o início ali da igreja. Então, o movimento pentecostal só vai se dar aí a partir do ano de 1900. Então, até ali, não se tinha essa questão do movimento pentecostal. Tinha, sim, as experiências que os discípulos tiveram. Então, o movimento pentecostal começou através dos metodistas, que eles entenderam que a fé deles, e principalmente os seus membros, estavam se afastando. E eles procuraram uma forma de que pudesse resolver essa situação. E na leitura bíblica, nos ensinos que eles buscaram, eles começaram a dar ênfase àquilo que aconteceu precisamente no livro de Atos, no capítulo 2, que era essa questão da experiência com o Espírito Santo. Claro que não foi tão aceito assim, tanto entre os metodistas e depois entre os batistas, e pela parte central ser essa questão de dar ênfase ao que aconteceu no dia dessa experiência com o Espírito Santo, aí eles começaram a ser chamados de o movimento pentecostal e ser reprovado também, que a questão do movimento pentecostal, no seu início, ele teve não uma aceitação, mas sim uma reprova e até ser colocado muitas vezes como seita. Então, foi numa busca, naquilo que a fé da pessoa ou dos crentes, e a partir desse meio metodista, aí nasce a questão do movimento pentecostal. Aí tem o seu desenrolar até chegar à questão de nós aqui, em denominação, como Assembleia de Deus. Teve uma pergunta do Instagram sobre a relação do movimento pentecostal com Atos 2, Então, a relação seria uma inspiração naquela primeira experiência? Sim, que o dia que aconteceu, ou o evento, quando acontece, era uma data festiva. E o nome da data era Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, que eles comemoravam a questão da colheita. Então, nessa festa, ali eles são selados, ou eles recebem essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, por isso, está atrelado à questão do Pentecostes,
né? Aquele evento ficou conhecido como o Dia do Pentecostes. Aí também, depois, com essa ênfase, ele fala assim, ó, o movimento pentecostal, por dar essa ênfase dessa festa que aconteceu, o cumprimento da promessa que Jesus tinha dado para os discípulos. E Elias, durante esse espaço de tempo entre lá na época dos discípulos e agora eu digo 1900, quando começou o movimento pentecostal, durante esse tempo não se falavam em línguas, não tinha o batismo com o Espírito Santo? Sim, da forma como aconteceu, ele começou a diminuir, né? Hoje é comum ouvir falar como que está o esfriamento, aonde foi o início desse movimento pentecostal. Ele fala muito sobre o continente europeu, como que são frio, não dão tanta ênfase a essa questão do ser pentecostal, né? Falar em línguas, até na história eclesiástica, né, você vai encontrar que Martinho Lutero, né, mas tem um período muito negro aí da igreja, que você vai lá, a igreja que foi perseguida, depois tem igreja imperial, igreja medieval. Esse tempo ficou bastante obscuro essa questão dessa evidência que se tinha no início da igreja, porque quando você começa a ler o livro de Atos, você vê, é muito nítido aquilo. Mas por tudo que aconteceu, o envolvimento do Estado, e a igreja começa a perder esse vínculo, a necessidade da reforma depois, que aí começa a voltar para a Bíblia, aí sim, né, começa a se buscar os ensinos e essas doutrinas. Então, nesse período de tempo aí, foi eu costumo chamar de um período de geladeira, né, onde que as pessoas se acostumaram, né, tendo a sua vida cristã, mas que não dava essa ênfase que o movimento pentecostal acredita e ensina sobre a importância desse agir do Espírito Santo. Não que ele não agia, né, mas se a igreja em si não dava essa liberdade, era uma rotina. Tanto é que por isso que o movimento começou para resgatar isso que teve lá na igreja apostólica. E as igrejas bases, teve algum lugar ou até algum país específico que deu início nesse movimento pentecostal, que o senhor tinha comentado sobre 1900, né? A nossa experiência começa a partir do avivamento nos Estados Unidos. Então, a partir dali, dessa ênfase que se dá, que você vai buscar ali, tanto dos batistas, tanto dos metodistas, e ali começa a acontecer alguns avivamentos, a partir dali as pessoas conhecem e se tornam missionários, assim como foi no início da igreja, os discípulos levando aquela chama, né, através desses avivamentos que começa a acontecer, esses missionários começam a se espalhar e a divulgar esta chama que agora, em 1900, começa a retomar como se via lá no primeiro século da igreja, né? Então, a partir desse, que é a Rua Azusa, né, que é um famoso adepto a esse movimento pentecostal, e a partir dali, pessoas de outras localidades, de outros países, vão conhecer e se tornam missionários, e isso começa a se alastrar, né, pelo mundo, até chegar aqui no Brasil. Então, assim, não teve uma igreja específica que meio que apresentou esse movimento pentecostal para as outras? Não teve uma igreja assim específica? Não. Ele sai, até naquilo que eu citei, dos metodistas e dos batistas. Na nossa história da nossa igreja, nós somos obras de uma situação missionária batista, né? Por eles acreditar nesse movimento pentecostal,
assim como os metodistas não aceitaram muito essa questão dessa reforma que estava acontecendo e dar essa ênfase à questão do Espírito Santo, os batistas também não. Então, dentro desse tradicionalismo, eles não são aceitos, e aí eles começam a dar ênfase à experiência que eles tiveram, e aí eles são colocados como um movimento pentecostal. Olha o movimento que eles estão fazendo. Assim como hoje, se a gente encontra algo fora do nosso conceito litúrgico, a gente fala, é um movimento que está surgindo aí. Né? Então, foi isso o que aconteceu. E eles não foram muito aceitos, e, a partir daí, né, eles são considerados esse movimento pentecostal. Então, é praticamente do metodista e dos batistas, né, que são igrejas mais antigas, em termos de denominação, do que as nossas. A nossa mesmo tem 100 anos, aí, 110 anos, 120 anos aí de existência. Falando um pouco mais sobre o batismo com o Espírito Santo, para a nossa igreja é muito importante o batismo com o Espírito Santo. E o que seria esse batismo com o Espírito Santo? Seria só falar em línguas, assim, só falar não, né? Assim, o principal seria falar em línguas, ou necessariamente não preciso falar em línguas, ou não, tem outros sinais assim? O batismo com o Espírito Santo, você vai ter duas vertentes, que até aqueles que não colaboram ou que também não aceitam, né, que até a gente cita da questão dos cessacionistas, né, que fala que isso só foi ali para o início da igreja. E para nós hoje, que nós temos essa ênfase, eles acreditam de duas formas, né, que dá para dividir aí. A questão, quando a pessoa converte, ou a sua conversão, essa regeneração, ela já recebe esse batismo com o Espírito Santo. Né? Já o movimento pentecostal acredita que, pós a conversão e a regeneração, também se tem a experiência desse batismo com o Espírito Santo. Uma divisão um pouco mais clara seria assim: batismo pelo Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é uma doutrina, uma regra pentecostal. Batismo pelo Espírito Santo é o quê? O agente batizador é o Espírito Santo, que na conversão da pessoa é ele que batiza e insere essa pessoa no corpo de Cristo. Então, é o batismo pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo já é diferente. Aí quem batiza é Jesus Cristo. Que até João Batista fala, e ele virá alguém após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí esse batismo já não é o da conversão. A diferença está aí. Né? Dentro dessa tese de quem não acredita que o batismo e aquela evidência que os discípulos tiveram é para hoje, eles acreditam que na conversão a pessoa também ela recebe esse batismo com o Espírito Santo. O pentecostal ou o movimento pentecostal já não. Acredita que isso é uma experiência a ser buscada após a conversão. E que tem um sinal que demonstra que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. A questão do batismo em se tornar membro da igreja, né, fazer parte do corpo, participar da Santa Ceia, tem um sinal. A pessoa ela vai se batizar nas águas e ali como um sinal público. E qual seria o sinal público da pessoa batizada com o Espírito Santo? Aí seria o que você falou, falar em línguas. Né? E isso assim é uma doutrina pentecostal baseada na Bíblia. Porque no livro de Atos, que é onde demonstra isso, quando se relata, existe a evidência de falar em línguas. Como a Dani citou no capítulo 2, que é o dia do Pentecoste, ali eles falaram em línguas. Depois, Pedro
pregando na casa de Cornélio, quando ele fala que eles recebem o Espírito Santo, logo eles falam em línguas. E Paulo, um pouco mais para frente, ele pregando, ou chegando na cidade de Éfeso, as pessoas só conheciam o batismo de João. E ele pergunta, conheceis o batismo com o Espírito Santo? Eles falam, não, só conhecemos o batismo de João. Quando ele ora, a evidência que se tem, eles começam a falar em línguas. Então, é baseado nessa doutrina. A experiência, o sinal público é o quê? Falou em línguas. Né? Então, necessariamente falar em línguas. Não é só receber. Não, existe um sinal, e o sinal é o falar em línguas. Sim. E qual é a função da experiência do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, assim como foi para os discípulos, que a ordem foi assim, que era para eles esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, essa experiência seria para realizar ou continuar realizando a obra de Cristo. Então, ali eles são revestidos para realizar essa obra. Eles recebem este poder. O batismo com o Espírito Santo é isso, é revestimento. É uma capacitação para você realizar a obra. Não que quem não é batizado não vai realizar, mas seria um aprofundamento. Né? É uma experiência. Você está mais dotado, porque, em termos de campo espiritual, né, existe uma batalha. Então, esse receber o batismo com o Espírito Santo é você estar um pouco mais armado, um pouco mais preparado, forte para enfrentar. Né? Então, a função do batismo com o Espírito Santo é isso, é revestir a pessoa na sua vida cristã, que não é fácil. Uma pós-graduação, né? Assim. Faça o seu MBA com batismo no... E tem que se buscar. Né? Se a pessoa, porque assim, batismo com o Espírito Santo, né, a pessoa ela não é batizada com o Espírito Santo, ela não vai ser salva. Né? Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Né? A partir do momento que a pessoa é salva, claro que ela vai ser ensinada, falada, incentivada para que ela busque essa experiência. Né? Mas, essa experiência é justamente para isso, para que ela venha subir o nível, né, de espiritualidade, de religiosidade, né, de vida cristã. Então, o que traz o batismo no Espírito Santo é isso, é uma nova experiência. E por experiência própria, né, é bem diferente. Isso que foi citado até aqui, o tempo que até o Vinícius perguntou, que até 1900, como que estava a igreja, eu já participei na minha vida uma época de esfriamento. Né? Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas me deu uns minutos lá de rebeldia adolescente, entendeu? E eu ficava neutro. E quando eu fui renovado, né, nessa experiência, é uma outra situação. Você se sente mais seguro nesse embate, né, nessa questão da vida cristã, desse revestimento, dessa autoridade que você recebe. Então, tem mais a ver com o trabalho para Cristo, assim, no mundo? Seria um revestimento para você estar mais preparado para trabalhar para Cristo? Sim, para exercer a obra. Os discípulos ali mesmo, eles receberam esse revestimento e assim, ser-me-eis minhas testemunhas. Já era para exercer o trabalho missionário, né, de que o reino fosse estabelecido e fosse propagado. E quando a gente começa a ver
o livro de Atos, no seu início, se eles não tivessem aquele revestimento, né, muitas dos episódios que nós encontramos ali, eles não iam ter a autoridade, né, para enfrentar e passar por aquelas situações. Né? Tanto que, no ministério de Jesus, os discípulos se depararam com algumas circunstâncias que eles não tinham esse revestimento, e eles iam pedir socorro para quem? Para Jesus, que era a pessoa que estava ali revestida. Né? Então, essa experiência é totalmente no exercício. Fala assim, é somente alguns que exercem algumas funções. É que quando a gente fala de funções, a gente coloca muito em questão eclesiástica dentro da igreja. Mas todo cristão, se desejar, ele tem algo a realizar na obra. E, para realizar na obra, o ideal é que essa pessoa tenha capacitação. E essa capacitação quem vai dar é o Espírito Santo. Elias, falando sobre isso, mas você acha que é não extremamente, mas que é essencial para a vida cristã, em relação ao trabalho mesmo, na obra, esse batismo com o Espírito Santo? Porque eu, pelo menos, acho que todo mundo já ouviu histórias de até pastores que buscou a vida inteira e não recebeu. E, tipo, era frequente na obra. Também tem várias denominações que não acreditam. E fazem a obra, né? E fazem bastante a obra. Então, eu queria saber da sua opinião sobre isso. Eu não colocaria como essencial, né? Porque assim, essencial é a salvação. É isso que precisa ter. Eu conheço pessoas, e a gente, muitas das vezes, né, a gente julga, né? A gente coloca num crivo. E eu já passei, eu falei assim, mas como é que pode? Você olhando assim, a pessoa ela tem uma vida piamente, sabe, cristã, busca estar em uma vida em santidade, pede a Deus, clama e não recebe. Aí você vê outra pessoa que... Mas não é eu que batizo, né? É ele que escolhe. Então, assim, dentro da caminhada, deve ser incentivado. Mas aquilo que eu disse, não é o batismo com o Espírito Santo que dará o direito à salvação. Assim como você disse, existem igrejas que não acreditam que esses dons é para hoje, mas exerce um papel de igreja hoje, né? Pregando o evangelho, mas não dá essa liberdade. Mas é uma doutrina cristã que deve ser pregada. Porque assim, se a gente não der tanta importância, a gente começa a fazer igual a igreja fez nesses anos até precisar dessa reforma. Começou a deixar de lado, deixa de lado, fala assim, no meu cotidiano eu não preciso. Não é essencial, mas é necessário. É muito necessário. Né? Então, é válido colocar que não é o batismo com o Espírito Santo que irá salvar, mas é ele que vai te conduzir para outro nível de vida cristã. Entendi. E Elias, falando um pouco sobre agora o movimento neopentecostal, que ele surgiu, obviamente, a partir do movimento pentecostal, qual que seriam assim, as principais diferenças do movimento pentecostal e o neopentecostal? Aqui no Brasil, né, assim, como foi até feita a pergunta, o movimento pentecostal, aqui no Brasil, começa com duas igrejas, praticamente, que é a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. São essas duas igrejas. Se você procurar algumas informações, eles colocam esse movimento pentecostal em 3 ondas. Essa primeira, com essas duas. A segunda onda, depois de uns 40 anos aí, que vem... As mais famosas são Igreja Quadrangular, Igreja Deus e Amor e Igreja Brasil para Cristo. Aí vem a terceira onda, que aí são essas igrejas que são chamadas neopentecostais, que saíram do movimento pentecostal.
né? Então, essas da primeira e segunda onda são um pouco mais ortodoxa, ou deveria ser, né? Que aí é onde vai mostrar a diferença da questão do neopentecostal. Essa nova roupagem que eles trouxeram para a questão do movimento pentecostal, que infelizmente fez também esse movimento perder uma visão sadia, e através dessa questão implantada pelo neopentecostalismo, veio trazer esse conflito até mesmo dentro do movimento pentecostal, que começaram a dar ênfase que antes o movimento pentecostal sempre, a base dele é a exposição bíblica, a ação do Espírito Santo, né, um culto ordeiro. Aí vem uma doutrina que a ênfase maior é para a visão, né, pelo ato profético, por alguns ritos, né, por uma liturgia diferente, por desapegar a doutrinas eclesiásticas, aqui não é doutrinas bíblicas, que seria aquilo que a igreja coloca como certo, né, e seus membros seguir. Essas igrejas neopentecostais falam, não é necessário, né, isso aqui é doutrina humana, né. Então, começa a ter essa identidade, mas não deixam de acreditar naquilo que era característica do movimento pentecostal, que é o quê? A ação do Espírito Santo. Então, os neopentecostais acreditam na utilização dos dons, no batismo com o Espírito Santo. O problema é as esquisitices que acontecem, né? Que aí é onde tem esse paradoxo aí, que muitas das vezes é colocado tudo no mesmo contexto. E aqui tem que ficar claro que não é, né? Nós aqui, como Igreja Assembleia de Deus, somos, ou deveríamos ser, uma igreja do movimento pentecostal ortodoxo, né, onde a sua primazia ainda continua na Bíblia, na ação do Espírito Santo, né, diferente desses modismos que vai surgindo, né, independente das denominações que hoje são colocadas como neopentecostais, né, que se eu for colocar aqui, hoje você tem aí uma pluralidade de nomes de igrejas, né, mas olhando o que é pentecostal, o que é neopentecostal, é isso, essa nova roupagem para o pentecostalismo. Tá? E o movimento pentecostal hoje em dia, como está? Assim, é mais centrado nas Assembleias de Deus? Não, hoje, no Brasil, o Brasil 30% é considerado uma população evangélica. Desses 30%, 70% é considerado pentecostal. E nesse pentecostal também está os neopentecostais. Mais os neopentecostais do que os pentecostais, né? Tem mais neo do que... Por causa dessa crescente, essa nova onda aí desde 1990, entendeu? Essa crescente que teve. Então, hoje 70% é considerado pentecostal, né? Porque o neopentecostal não é que ele deixou de ser, não é uma nova doutrina, é uma nova roupagem. Eu costumo dizer, é um pentecostal mais light, né? Um acesso mais amigável. Não quer usar terno todos os domingos, né? Ele aceita só camisa e gravata, né? Que entra na roupagem que eles trouxeram. Que, assim, se você olhar, se verdadeiramente um pentecostal está atrelado a essa questão de indumentária, não. Mas
hoje, olhando o movimento pentecostal, está triste. Entendeu? Porque aquilo que nós falamos aqui, aquilo que é características do movimento pentecostal, não é tão nítido como se tinha no livro de Atos. E quando você lê sobre a história dessa primeira onda aqui, da Igreja Assembleia de Deus, ou da congregação cristã, entendeu? Você perguntar para os nossos avós, né, você ouvir as histórias deles, você olhar hoje o movimento pentecostal, o quadro é distante daquilo que verdadeiramente foi, né? Então, hoje, infelizmente, o movimento pentecostal hoje não representa, de fato, o que ele deveria ser. Mas você pensa isso, você acha que tem influência... Peraí, vou reformular, peraí. Você acha que a situação está assim, por causa do movimento neopentecostal que surgiu, ou por culpa nossa mesmo, dos pentecostais, que não damos tanta importância como era para dar, que não nos aplicamos tanto, igual éramos para a gente se aplicar? O que você acha que mais influencia para essa situação triste, que nem você falou? Sim, eu não vou ter... Não, ele que falou triste, eu usei a... que para mim é triste. Eu costumo falar assim, eu tenho aí estou perto de completar aí 39 anos de idade, então eu peguei essa mudança, né, de 1990 para cá, eu peguei essa mudança. E quando eu olho o quadro hoje, quando eu olho o movimento pentecostal hoje, quando eu olho o que eu vivenciei, colocando aí metade, vamos dizer, até meus 16 anos, até meus 18, olhando o que eu vivenciei e vejo depois, a palavra que me vem é essa, tristeza. Né? Porque, olhando para aquilo que identifica, aí eu faço até uma pergunta e vocês podem me responder. A questão da manifestação do Espírito Santo hoje na igreja, até através dos dons, e até mesmo naquilo que traz como característica, como evidência que a pessoa foi batizada, que é o falar em línguas. Hoje, na igreja, é cotidiano ou é esporádico? Eu acho que é esporádico. Eu acho que depende da igreja. Na visão do Vinícius, aí seria a sua resposta. É culpa nossa. Né? Eu não terceirizo isso. Não, hoje o movimento pentecostal está triste por causa dos neopentecostais. Se lá está errado, quem está certo tem que permanecer certo e nas suas raízes, né, proclamando e incentivando aquilo que ele tem como crença. Né? Se isso deixou de acontecer, e eu cito até a respeito disso, de que muitas vezes a gente parou de pregar, parou de incentivar. Lá onde começa o movimento pentecostal, o ensino deles era esse. A pessoa aceita Jesus, logo após essa regeneração, ela deveria começar a buscar essa experiência com o batismo com o Espírito Santo. A minha infância, as crianças eram ensinadas a buscar o batismo com o Espírito Santo. Na igreja também era ensinado. A primeira coisa, aceitou Jesus, fazer o discipulado, tal, para se batizar, mas, posterior a isso, ela já era incentivada. Não, tem que buscar. E, muitas das vezes, era até atrelado no sentido assim, se você não está recebendo alguma coisa, está errado. Né? Então, era bastante visível essa questão do agir do Espírito Santo através dos dons, através dessas manifestações. Se hoje não está acontecendo, alguma coisa está errada, porque assim, nós pregamos
E a nossa base é que o nosso Deus não mudou. Mas será que o Espírito Santo tem a mesma liberdade de agir como agia antes? Porque a pessoa vai receber se ela pedir. Se ela não pedir, não tem como ela receber. Como ela vai receber algo que ela nem deseja, né? Então, tem que ter um princípio aí. Então, é uma responsabilidade nossa de mudar esse quadro. Vocês estão aí de prova que, né, até o Vinícius, quando propôs esse tema, ele citou que vira e mexe em minhas mensagens ou ensino, Foi Dani. a Dani, eu falo sobre essa questão daquilo que é característica nossa. Não estou falando aqui, acho, né, que a gente vai entrar nesses temas, né, não estou falando aqui de ser considerado o povo do barulho, né, dos pipoca, dos penteca, não. Mas de uma identidade, de uma característica do agir do Espírito Santo que era sadia, né, que a gente via isso lá no livro de Atos, na igreja primitiva ou igreja apostólica, né, lá no início da nossa denominação, que era característica disso, e hoje deixou de ser, né, então, é a ênfase que eu sempre procuro dar, e eu me sinto em falta disso, né. Eu fiz uma retrospectiva aí do ano de 2021, os temas que foi proposto a pregar. Eu acho que sobre o batismo com o Espírito Santo, essa evidência, eu acho que eu preguei uma ou duas vezes, no máximo, sendo que isso era com mais frequência. Então, eu me coloco aí nessa responsabilidade aí desse quadro triste também. Tá, mudando agora. Na verdade, pegando o gancho que você falou dos pipoca, canelinha de fogo, dos penteca, vamos entrar nesse assunto. O que eu vejo na Bíblia é que o espírito está sujeito ao homem, certo? O Espírito está sujeito ao profeta. Ao profeta, o profeta desculpa. é o homem. Ou a heresia aqui já. Ou a mulher. O homem eu quis dizer o ser humano, tá? É necessário quando se tem... A gente vê até em pregações sérias na internet e tudo mais, quando é algo voltado para o pentecostal, muita gritaria, pessoal rodando, e pelo menos na Bíblia eu nunca vi que os discípulos saíram rodando pela cidade e falando em línguas. Então, talvez isso cause até um estranhamento nas pessoas, né? E um receio sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, essa questão da característica do movimento pentecostal, até nessa roupagem que o neopentecostalismo trouxe, essa questão desse culto menos ordeiro, né? Onde, tipo assim, o Espírito tem liberdade, então é ele que realiza. O ser humano, ele não pode controlar o Espírito Santo. Não pode mesmo. Mas Paulo deixa bem claro que essa adoração, esse culto, ele tem que ser racional, né? Então, assim, eu tenho que saber. E aí é onde entra que o espírito do profeta está sujeito a ele, né? Então, é ele que tem que lidar com essa situação. É claro que quem nunca teve a experiência, quando tem ela, não tem como te falar, não, vai ser... Cada um é de um jeito. Eu já vi gente, sabe, ela ficar fora de um controle, a ser contida pela experiência que ela teve, e gente que recebeu, que eu falei, meu Deus, será que foi mesmo? Será que recebeu mesmo? Não, porque para nós ficou rotulado isso. A pessoa, até num culto pentecostal, quando você está num culto, não está tendo muito glória a Deus, muitas vezes até o pregador, na sua emoção, no jargão, fala assim, está muito frio hoje, né? Não, só vou parar na hora que você... Então, é você induzir. Então, essa nova roupagem trouxe isso, induzir a pessoa. Então, foge da administração. A questão desse mover é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o cantor, né? E aí, essa característica vai
vai passando. Porque, querendo ou não, a gente é formado na nossa igreja. Se você, vamos dizer, cresci na Assembleia de Deus, então toda a minha formação é ali. A formação litúrgica, a formação doutrinária. Então, aquilo que vai acontecendo no culto é o que eu vou tendo por certo. Aí, se eu vejo uma pessoa fazendo aquilo internamente, né, você vai falar assim, não, rodar, eu vou começar a eu rodar. vou começar a rodar. Mas aí é onde que entra a questão do ensino. Mas vai rodar para quê? Vai cair para quê? Né? Vai sapatear para quê? Eu até, pesquisando sobre o tema, eu vi um termo que o senhor coloca assim, a doutrina ou a teoria do reteté. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Essa questão, e eles falam ali sobre essa questão da gritaria, essa questão da dança espiritual, do movimento, né? E isso, infelizmente, leva para um lado negativo do movimento pentecostal. Né? O movimento pentecostal não é isso, não é esse gira, né? Mas tem que ser ensinado. Paulo, quando encontra a igreja de Corinto, ele percebe que ela precisa ser ensinada. Uma igreja ali que as manifestações dos dons era nítida, mas estava tendo mau uso, mas foi ensinado. A questão é isso, é ser ensinado. Pegar o irmão que está rodando, né, ou a irmã que está rodando também, e ensinar, explicar para ela o contexto, o porquê. E assim, eu queria fazer uma pergunta, né, nesse sentido. Nós estamos em 4 aqui na mesa e fora o sonoplasta aqui. Quantos de vocês são batizados com o Espírito Santo? O sonoplasta, Eu não sou, não. a Dani. Meio aqui, ó. Nós estamos em 3 que são e 2 que não. Para quem teve a experiência, a sensação, né, que se vem, falava assim, é facinho se controlar. Assim, não é tão, só que assim, cada um tem a sua estrutura. A gente olha para a Dani, a gente conhece a Dani aqui, ela é bastante reservada. Eu fiquei imaginando ela rodando Entendeu? pela igreja, Entendeu? Eu rodei, derrubando os irmãos. Mas Tapa você, na cara de todo mundo. mas o Pedro já é mais... ele vai ter que... Não, Deus conhece. Agora, você acha que Deus vai colocar a Dani rodando e helicóptero de Jesus, skate e por aí vai? Não. Entendeu? Não é isso a experiência em si. Né? Mas que, igual citou, você não vê isso, os discípulos ali. Não era um barulho que estava acontecendo ali. A Bíblia fala que é um som. Avivamento é um som. Se eu estou no local e aquilo que eu estou ouvindo é barulho, não é som, eu falo, tem alguma coisa errada. Movimento pentecostal, ou agir do Espírito Santo ali, ele traz um som, ele não traz um barulho que você não consegue entender. Né? E aí é onde que esse ensino deve ser resgatado e incentivado. Né? Que, infelizmente, por essas circunstâncias, por essas meninices, aquilo que o Vinícius colocou. Para que eu vou buscar? Para mim ficar rodando? Para mim ficar... A pessoa fala, não, isso aí não quero, não. Entendeu? Então, por esse lado negativo, também, infelizmente, veio fazer com que as pessoas olhassem de uma outra forma e não venham a buscar essa experiência ou dar liberdade para ter essa experiência. Certo. E Elias, falando sobre essa questão de falar das pessoas falando em línguas durante o culto, assim, às vezes você falou que o meio que pregador pode até forçar. Eu vejo, às vezes, algumas pregações no YouTube que o pastor está falando um absurdo, e quando ele termina de falar o absurdo, as pessoas falam em língua, choram, tá o agir do Espírito Santo lá. Aí eu imagino, será que Deus está concordando com esse absurdo que ele falou, com essa heresia, sabe, que vai contra a palavra de Deus, ou não? Não sei. Sim, a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que provar. Acho que é João, em suas cartas, ele fala isso, acho que é 1 João,
de provar o Espírito para saber se é de Deus ou não. Né? Existe uma igreja em Atos, que eles são bem elogiados, que são a igreja de Bereia, né, que tudo eles analisavam na Bíblia. Você falou, está pregando lá, mas espera aí, será que está na Bíblia? Avivamento, e aquilo até que eu citei antes, o movimento pentecostal genuíno, ortodoxo, ele está baseado na Bíblia. Né? Ele não está baseado... Vocês já viram aqui, começa um louvor. Né? Me perdoe aqui a expressão, mas assim, começa um forró de Jesus. Né? A pessoa não entende nem a letra. Né? Mas só para aquele barulho, só na introdução já começa um frenesi, alguma coisa, mas espera aí. O que é isso? Não tem nem um entendimento. Essa reação, ela tem que vir através da ação do Espírito Santo e da ministração da palavra. Se ele está pregando, que a pessoa não tem um conhecimento válido que ela deveria, em saber se aquilo é bíblico ou não. Então, isso não é um agir do Espírito genuíno. Isso é um movimento, tratando com a emoção da pessoa. Porque, assim, a gente que faz uso do microfone, tanto quem canta quanto quem prega, se ele quiser agir na emoção da pessoa, ele vai agir. E pode ter certeza que ele vai ter a resposta do público. Mas sempre tem os bereanos, sempre tem o genuíno que vai olhar, não, isso aí está muito esquisito. Isso aí não... Então, assim, da próxima vez que você vê no YouTube... Comenta. Dá o dislike. Já isso, faça isso. Comente, entendeu? vai ler a Bíblia. Porque tem que estar inserido biblicamente. Tem que estar respaldado. Movimento pentecostal genuíno é isso. Tem que estar embasado. Não é, irmão, grita aí. Não, como é que grita aí? Movimento pentecostal não é gritaria. Não é essa esquisitice. Não. Movimento pentecostal é o agir do Espírito Santo. Através dos dons, através do batismo, através desse revestimento para a igreja exercer seu papel. E eu acho que eu tenho uma última pergunta, que seria sobre esses memes. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer essas páginas de memes, que ficam muitas vezes até seguir, né? Dar risada. Que fala muito sobre... zoando, às vezes eu vejo como um tom de zoação, a língua, rodar, girar, às vezes, nem sempre é. E gente da igreja, assim, compartilhando, rindo, isso seria uma blasfêmia ao Espírito Santo, assim, é errado, é certo, tanto faz? Blasfêmia, eu não colocaria como blasfêmia, né? Que o pecado de blasfêmia é algo um pouco mais direto, né? Quando a pessoa aí ela apostasia da fé, abandona a fé, aí ela de forma resistente e consciente, ela nega a pessoa de Jesus Cristo, ela nega a ação do Espírito Santo, muitas das vezes ela até atribui, né, ao diabo a manifestação do Espírito Santo. Quando você coloca meme, e hoje nós estamos nessa época, e muitas das vezes é uma situação engraçada de um culto, ou um rodopiar de alguém. O rodopio deu tapa na cara do irmão. Que vai nesse sentido. Agora, você até você colocou assim, é errado, né? Assim, tem que tomar um certo cuidado. Porque, assim, eu mesmo, se eu vejo uma situação dessa, eu não vou propagar. Não vou falar que eu não vou rir. Porque tem umas... meu medo, a gente pode rir, então. Tem algumas coisas que você fala, meu Jesus amado. É claro que, muitas das vezes, na posição que nós estamos, nós temos que se segurar. Né? Mas, essa situação, eu não vou pegar e falar assim, não, eu vou jogar para quem está lá no meu Instagram, ou para quem está lá no Facebook, ou no WhatsApp. Porque imagine para quem está recebendo. Eu, pentecostal,
estou de forma sarcástica do meio onde eu estou também. Né? Então, assim, tem que tomar um cuidado, né, a respeito disso. É lícito? Mas convém? Eu acho que não convém. Né? Vai deixar de ter? Acho que não. Porque essas meninices, infelizmente, né, vai continuar tendo. Mas, assim, não colocaria em questão de blasfêmia. Mas tem que tomar o cuidado. Porque pode começar com uma forma sarcástica aqui, né? Daqui a pouco já está atribuindo de uma outra forma, daqui a pouco já está numa descrença, e aí já começa a estar aí numa linha tênue para colocar numa situação que não é viável, né, de julgamento e até mesmo de influência. Porque hoje, para essa questão tecnológica aí, você coloca ali, você achou engraçado, e por aí vai. Eu vou falar de um meme que foi a última festividade da mocidade que a gente teve aqui. Né? O meu filho estava na frente das crianças cantando, aí o microfone, sem querer, desceu. Ele, numa reação, ele pegou. Eu saí do culto, eu estava indo para casa. Eu recebi assim, sai que é tua, Tafarel. Né? Não, mas entendeu? Isso é muito bom, cara. Você fala assim, isso é uma blasfêmia? Não, mas foi uma situação que aconteceu. Mas ali também não estava zoando o Espírito Santo. Entendeu? Não estava zoando uma situação com o Espírito Santo. Mas aí são os dois pontos que eu queria colocar. Né? Da visão que se tem. Aquilo ali, até eu compartilhei. Entendeu? A respeito da reação do meu filho. Agora, de uma reação dentro daquilo que nós estamos falando aqui, dessas esquisitices, eu nunca compartilhei, pelo contrário. Eu sempre combati. Né? Sempre combati. Já recebi tapa no meio da orelha. Em termos de congressos grandes assim, você vai, a pessoa... Mano, é carne pura. É carne pura. O Espírito Santo não age dessa forma. O Espírito Santo é ordeiro. Entendeu? Ele não é bagunceiro. Ele é ordeiro. Então, onde ele se manifesta, né, ali tem que ter uma ordem. E até citando aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo, ele serve tanto para a edificação da pessoa quanto para a edificação da igreja, não para trazer confusão. Né? Essa questão das línguas estranhas, essa manifestação no culto, é para a edificação da pessoa e edificação da igreja, não para trazer confusão. Muito menos meme. Para encerrar, eu só gostaria de incentivar, né? Até citando aqui Vinícius e Pedro, busquem essa experiência. Né? Esquece as esquisitices aí, né? Mas busque essa experiência. A nossa geração precisa vivenciar isso. Foi lindo a experiência? Sim, foi. Só dá um sinal, né? Foi lindo, né, Matheus? Só justificando, não é nem que eu não busco, mas não é por... Eu não tenho nenhum bloqueio em relação a esquisitice, tá? Foi só uma pergunta, mas não tem nada que... essas coisas não me geram bloqueio, só para deixar claro também. Mas busca. Né? Que não é algo assim que eu não quero expor, mas eu quero incentivar, assim como terá pessoas que vão estar ouvindo isso aqui, né? Esse tema, por mais que a situação, palavras de Elias, é triste, mas busca porque é responsabilidade nossa mudar esse quadro. Pode ter certeza que a sua vida cristã não vai ser mais a mesma. É muito lindo e muito glorioso essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E também agradecer pelo convite, pelo desafio. Não é aqui, né, desmoralizar a questão do movimento pentecostal. Pelo contrário, é resgatar verdadeiramente o que é o movimento pentecostal genuíno. Bom, então, ficamos por aqui. Nos sigam nas redes sociais, @glorificast e @iadmauá, e nos acompanhem através do Spotify e do YouTube. Tchau, tchau! Valeu, galera. Tchau, pessoal.